Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, eu sou o professor Emerson para trabalhar língua portuguesa, conversar sobre língua portuguesa com vocês da primeira série. Antes de iniciarmos a aula, vou retomar aquele recado. Não deixem de entrar no Class, fazer a atividade e garantir a sua presença e ver ali se você realmente está compreendendo aquilo que está sendo transmitido pelas aulas por meio das atividades. Mas se você não tem acesso ao Class, está assistindo às nossas aulas pela TV ou mesmo pelo YouTube, não precisam se preocupar, eu só vou pedir para que vocês entrem em contato com a escola de vocês para ver ali quais são as atividades que vocês precisam fazer. Dado o recado de hoje, vamos aos nossos objetivos. Olha só, compreender as características do gênero panfleto. Reconhecer a finalidade do gênero, observar o público-alvo, isso é muito importante, qual é o público-alvo, e interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso e identificar o tema de um texto. Tudo isso a gente vai fazer na aula de hoje. Como vocês já estão acostumados, é claro que a gente vai começar com um quiz. O panfleto é um gênero que tem como suporte, uma propaganda que se divide em dobras. Então, como que o panfleto é? Ele é uma propaganda que se divide em dobras. Letra B, uma propaganda exposta em outdoors. Letra C, uma propaganda com objetivo específico. Ou letra D, uma propaganda com objetivo universal. Qual será que é o objetivo ali do panfleto, o suporte que ele tem? Uma propaganda com objetivo específico. Então, esse é ali o panfleto. Qual é o suporte? Essa propaganda com esse objetivo específico. Lembrando para vocês que esse que se divide em dobras, aquele que você pega, que é dividido em dobras, chama-se folder. Trouxe para vocês um panfleto de supermercado. Conseguem perceber ali, pela imagem, que eu tenho o quê? Um panfleto mais antigo, ele não tem cor, ele ali somente tem esse cinza e esse preto, então eu consigo perceber que se trata de um panfleto mais antigo e nele está escrito ofertas da semana, certo? É isso que eu tenho nesse panfleto. Primeira atividade que nós vamos fazer é observar somente esta parte aqui e dizer qual recurso visual foi utilizado no panfleto. Além do escrito, o que mais eu tenho ali? Qual é a intenção desse recurso? Vou dar um tempo para você responder aí no seu caderno e eu já volto.
Então, somente observando ali essa imagem, conseguiram reconhecer ali alguma coisa que eu tenho de visual, um recurso visual? O que mais ele apresenta e qual será que é a intenção? Trouxe para vocês a seguinte coisa. Foi utilizado o cifrão, com certeza vocês observaram isso aqui, em substituição da letra S. Então, não é a oferta da semana. Então, é ofertas, né? Esse cifrão aqui, simbolizando ali a letra S. Podemos compreender que o recurso transmite ao leitor uma ideia de economia. Então, esse símbolo ali que nos remete a dinheiro. Então, já de cara, eu observo ali aquele panfleto e parece-me que eu vou economizar. Por quê? Porque esse cifrão está bem maior. Então, parece que é uma economia bem grande. O panfleto é este aqui. Trouxe só para vocês observarem como que ele está distribuído. Então, deste lado aqui eu tenho os produtos, deste outro lado eu também tenho os outros produtos. Não precisam se preocupar, porque eu trouxe aqui ele escrito para vocês. Olha só o que eu tenho nesse panfleto de supermercado. Farinha de trigo, Roseflor, pacote de 5 quilos, R$ 1,95. Açúcar cristal açúcar, pacote também de 5 quilos, por R$ 2,67. Arroz Dalfovo parboilizado, pacote de 5 quilos também, por R$ 3,12. Feijão preto e MEC, pacote de 1 quilo, R$ 1,07. Sal Azir, pacote de 1 quilo, por 17 centavos. E o café Haiti, de 500 gramas, ele está com preço especial. A massas Isabela com ovos, pacote de 500 gramas, está ali 74 centavos. Nossa, professor, mas esses preços, que mercado, realmente parece que a gente vai economizar bastante. Mas, ó, após a visualização do panfleto, então, após aquela visualização do panfleto, quais informações são essenciais em um panfleto de supermercado? Então, eu li ali para vocês aquelas informações que trouxe no panfleto. Quais informações são essenciais nesse panfleto de supermercado? Vou dar um tempinho para você responder aí no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram colocar aí no caderno de vocês quais informações são essenciais? Vou voltar aqui, ó. Tenho farinha de trigo, Rosiflor, a marca. O açúcar, tenho também a marca. Tenho ali os preços, tenho aqui o quê? A quantidade, né? Os quilos que cada pacote traz. Olha só o que eu trouxe como resposta. É essencial a descrição do produto. Então, eu tenho que saber qual é o produto. Além disso, eu tenho que ter o quê? O peso e a marca. Porque você vê ali, por exemplo, você não sabe que aquele pacote é de 5 quilos. Então, você vê o preço, você pensa, nossa, que barato. Aí você chega no supermercado e é apenas um pacote de 1 quilo. Então, por isso, essas informações são muito importantes. E o valor cobrado. Claro que precisa ter o valor. Exceto aquele café que estava com preço especial, mas você já imagina que esse preço especial vai ser ainda melhor. Tenho também que ter ali como que ele é. Ele é por peso? É por unidade? É o pacote? Como que tudo isso é vendido? Todas essas descrições são essenciais em um panfleto de supermercado. E continuando com o panfleto, nós temos aquele mesmo trecho, então farinha de trigo Rosiflor, pacote de 5 quilos, R$ 1,95 e assim por diante. O que você vai fazer? O que é a ordem dos produtos? Então, esta aqui é a mesma ordem que trouxe no panfleto mesmo. Ele só está escrito ali, mas está na mesma ordem do panfleto. O que é a ordem dos produtos revela sobre o público-alvo. Então, quem é o público-alvo? A pessoa que vai receber esse panfleto. Quem é esse público-alvo? A ordem dos produtos diz muito sobre isso. Vou dar um tempinho para você responder aí no seu caderno e eu já volto. Então, conseguiram pensar aí e refletir sobre esse público-alvo?
O que é essa ordem dos produtos? Quais são os produtos? Então vamos lá. Nós temos a farinha, o açúcar, o arroz, o feijão e o sal. Olha só, a ordem dos produtos nos remete ao quê? A uma cesta básica. São ali, aqui é o básico para você ter em casa. O arroz, o açúcar, o feijão. Revela que o panfleto foi feito para os responsáveis pelas compras de alimentos. Então, olha como o panfleto foi bem pensado. Quando ele pega ali ofertas da semana e vê exatamente aquilo que ele precisa para casa, porque são coisas que você compra no seu dia a dia, né? Então, são coisas que sempre as pessoas vão ao mercado para fazer a compra de arroz, de feijão. Então, quando ele pega aquele panfleto e observa isso, parece que o panfleto fica ainda mais interessante e ele acaba fazendo a leitura de todo o panfleto. Para a gente continuar, eu trouxe o outro lado do panfleto. Lembram que ele era dividido em duas partes? Agora eu trouxe o outro lado. No outro eu tenho óleo de soja Primor ou Violeta, lata. Percebam, ó, lata. Quantos anos será, né? 900 ml e é a unidade, 79 centavos. Extrato de tomate elefante, lata, de 370 gramas, por 1,15. Maionese Hellmann's, que é vidro, então esse VD me indica vidro, 500 gramas, 1,75. Bombril, pacote com 8 unidades, 39 centavos. Cerveja Polar, garrafa, sem casco, por 65 centavos. E frango resfriado, o quilo, por R$ 1,20. Temos nessa parte do panfleto uma figura de linguagem que nós já trabalhamos as figuras de linguagem. Nesta parte do panfleto, eu tenho uma figura de linguagem. Que figura de linguagem é essa e a que ela se remete? Vou dar um tempo para você pesquisar aí no seu caderno sobre figuras de linguagem ou mesmo pesquisar em algum site sobre isso, responder aí no seu caderno e eu já volto.
E então, pesquisaram sobre as figuras de linguagem, conseguiram encontrar ali uma figura de linguagem nessa parte do panfleto e a que ela se remete? Olha o que eu trouxe para vocês. A figura de linguagem é a metonímia. Lembra que a gente aprendeu sobre metonímia? Que é o quê? A troca da marca pelo produto. Em vez de palha de aço, ela se remete diretamente à marca Bombril. Então, quando eu falo Bombril, eu sei que é uma palha de aço. Então, eu estou fazendo o quê? Substituindo a marca pelo produto. Então, eu digo Bombril, já vem na mente da pessoa ali aquela palha de aço. E a gente sabe que existem outras marcas de palhas de aço, mas muita gente acaba utilizando somente a palavra Bombril, indiferente para qual marca seja. E continuando, nós vamos o quê? Observar os valores. Olha só, os refrigerantes sem casco está saindo por 60 centavos. Nata Rei d'Oesta, R$ 2,30. Salsicha avulsa Frimeza, R$ 1,80. E é o quê? O quilo. Qual seria uma data, o ano, tá? Provável de circulação do panfleto. Tenho ali 4 opções. Letra A, ano 2000. Letra B, 2004. Letra C, 1990. E letra D, 1994. Vou dar um tempinho para você perguntar aí na sua casa em que época que esses preços aconteciam. E eu já volto para a gente continuar. Então, perguntar para alguém aí da sua casa em que época que isso pode acontecer. Será que é mais recente? Será que é mais antigo? Olha só o que eu trouxe para vocês. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que não pode ser o ano de 1990. Mas, professor, por que não pode ser o ano de 1990? Foi bem esse ano que eu marquei, porque no ano de 1990 os preços não eram em reais. Eu tenho como resposta o ano de 1994, que foi o primeiro ano do Plano Real. Então, o Plano Real ele começou a ser feito ali em 1994 e os preços eram exatamente esses. Então, muita coisa ali custava menos de R$1. Continuando, eu tenho o panfleto. O panfleto é um gênero textual de linguagem simples e direta. Perceberam como a linguagem era bem simples? Eu tinha o quê? Produto, marca, quantidade e valor. Então, uma linguagem simples e direta. Pode ou não apresentar imagens, então depende muito de qual é o local que está fazendo esse panfleto. Então, ele pode ser somente o texto verbal ou pode ter ali o texto verbal e a imagem do produto, por exemplo.
A intencionalidade de um panfleto busca apresentar, convencer, seduzir, persuadir ou convencer o leitor da aquisição de um produto ou mesmo de uma ideia. Então, o panfleto ele tem essa intenção. Ele vai, assim, vender ou um produto ou uma ideia e a intenção dele é esse convencimento, seduzir a pessoa por aquele produto. Os recursos para atingir os objetivos podem ser os mais variados, dependendo do público-alvo. Como nós estávamos falando ali de um público-alvo que possivelmente seriam os responsáveis ali pelas compras da casa, olha só, o panfleto trouxe ali uma lista já nas primeiras ali, os produtos de cesta básica. Então, os recursos podem ser os mais variados. Se fosse, por exemplo, o público-alvo uma criança, claro que ia colocar ali alguma coisa que a criança goste. Então, para chamar a atenção dessa criança, algumas imagens que pudesse chamar a atenção da criança. Tem uma notícia, olha só. Atendente se anima com gorjeta de $20, mas era só panfleto religioso. Essa notícia saiu lá no canal do G1. E eu tenho, qual foi a estratégia utilizada pelo locutor? A pessoa que fez o panfleto utilizou-se de uma estratégia. Que estratégia foi essa? Vou dar um tempinho para você pensar a esse respeito e eu já volto. Então, pensaram na estratégia desse locutor? Será que essa estratégia foi uma boa estratégia? Vamos só reler aqui o título da notícia. Atendente se anima com gorjeta de $20, mas era só panfleto religioso. Isso aconteceu lá no ano de 2016. Então, ele viu ali uma nota de dinheiro,
certo? Ele pegou essa nota de dinheiro, ficou todo animado, afinal $20 é uma quantidade boa, e se animou. Mas depois ele se entristeceu novamente. Por que será? Porque era o quê? Um panfleto religioso. Mas que estratégia foi utilizada? Olha só, o locutor utilizou-se de uma imagem. Que imagem que era? A nota de $20, para atrair a atenção do atendente, que era o interlocutor. Então eu tenho ali o locutor que fez o panfleto e o interlocutor, aquela pessoa que recebeu. Ao fazer uso dessa estratégia, o emissor conseguiu despertar o interesse daquele que recebeu o panfleto. Será que se não tivesse ali aquela imagem da nota de $20, será que a pessoa se interessaria ali, aquele atendente, será que ele se interessaria por um panfleto religioso? Pode ser que ele não se interessasse, mas como o locutor foi muito esperto e usou de uma estratégia que convence as pessoas, porque afinal, se você encontrasse um dinheiro na rua, você não ia pegar? Então ele utilizou essa estratégia, mostrar ali a nota, mas na verdade ser um panfleto religioso. Então essa é a estratégia que o locutor utilizou, a imagem dessa nota. Para quê? Para chamar a atenção desse interlocutor. Trouxe para vocês agora o panfleto digital. O panfleto digital, ele tem as mesmas funções, certo? Do outro panfleto, aquele panfleto de papel mesmo, ele tem a mesma função, só que ele circula ali no meio digital. Então você vai ver em redes sociais como Facebook, Instagram. Então eu tenho esse panfleto digital, ele tem as mesmas características. Trouxe aqui para vocês observarem um panfleto digital. Como nós temos esse panfleto digital na rede social, eu não vou ter frente e verso. Eu vou ter o quê? Vou ter duas imagens, mas essa imagem vai ilustrar a capa, né, a frente, e a outra imagem vai ilustrar a parte de trás. Nesse caso do panfleto, eu tenho aqui uma pessoa, né, escrito aqui, dance. Depois eu tenho o que vai acontecer. O que vai acontecer? Vai acontecer uma trance party, ou seja, vai acontecer uma festa eletrônica. Quando que vai acontecer isso? Vai acontecer no dia 28/2. E olha quanto tempo vai durar? Vai durar das 10 até as 23 horas. Então, o panfleto ele vai trazer essas informações. O valor, né? O valor do ingresso, e depois ele ainda traz ali que se você comprar com antecipado, você vai ganhar ali alguns brindes. Então, são informações importantes trazidas ali no panfleto. Uma linguagem muito simples. Eu tenho uma imagem e na outra eu tenho dizendo o que vai acontecer, quanto vai custar e onde vai ser. Então, essa linguagem simples, objetiva e direta. Trouxe para vocês, então, uma atividade. Nós vamos observar a imagem novamente e o locutor faz uma brincadeira com o texto. Ó, aqui essa parte escrita, certo? O texto. Você vai explicar essa afirmação. Eu já estou dizendo para vocês que o locutor está fazendo uma brincadeira com o texto. Vou dar um tempinho para você explicar essa afirmação e eu já volto.
E então, conseguiram ver aí que brincadeira é essa feita ali pelo locutor? Então, essa imagem circulou onde? Ela circulou no Instagram ali, no Os Conteúdo Digital. Então, já é ali uma empresa que faz esse conteúdo digital, que faz esses panfletos. E brincou como? O locutor utiliza o texto verbal para brincar com o interlocutor. O termo, estão vendo aqui, ó, dance e dance. O termo dance pode ser entendido tanto em língua inglesa, dance, como em língua portuguesa, dance, que está ali no modo imperativo. Então, eu posso entender essas duas coisas, o dance, ou eu posso entender que aquele panfleto está mandando, né, pedindo ali, lembram o verbo imperativo, aquele verbo de mandar? Está mandando que eu dance. Então, essa brincadeira foi utilizada no panfleto ali no texto verbal. E agora, o que as cores utilizadas, então a gente vai pensar aqui somente na imagem, o que as cores utilizadas no panfleto podem nos revelar? O que essas cores podem nos revelar? Vou dar um tempinho para você fazer isso aí no seu caderno e eu já volto. Então, observaram bem essa imagem, pensaram nessas cores, o que será que ela nos revela? Olha só, as cores escuras, então eu tenho aqui cores escuras, utilizadas nos remetem a quê? À noite, ao período noturno. Podemos compreender que se trata de um evento noturno, fato que nos leva a pensar no público-alvo maior de 18 anos. Lembram ali quando que ia acontecer? Que ia acontecer das 10 da manhã, mas ele se estenderia até a noite. Então, essa parte escura aqui
me remete a quê? A esse período noturno. E se nós vamos falar de período noturno, as pessoas que poderiam sair, o público-alvo é aquele que possui mais de 18 anos. Então, também, tudo isso foi pensado no panfleto. E agora? O panfleto é um gênero discursivo. Primário, porque apresenta uma necessidade rápida. Secundário, porque apresenta características elaboradas. Primário, porque apresenta uma relação direta. Ou secundário, porque envolve duas pessoas. Então, como será esse gênero discursivo do panfleto? Como se dá? Ele é o quê? Um gênero secundário, porque apresenta características elaboradas. Então, eu tenho imagens, eu tenho o texto, não é uma simples conversa, não é um diálogo. Por isso, ele é considerado ali um gênero discursivo secundário. E para nós revisarmos o que nós vimos na aula de hoje, eu trouxe que o gênero panfleto, considerado secundário, possui características específicas. Tudo vai depender ali do público-alvo. A compreensão do gênero requer interpretação de contexto de produção. Por que eu trouxe isso para vocês? Lembram do panfleto de supermercado? Aqueles preços que pareciam assim ser mentirosos? Mas não. Qual era o contexto de produção? O ano lá de 1994. Então eu preciso compreender isso. O panfleto o panfleto pode apresentar linguagem verbal e linguagem não verbal. Ele pode apresentar somente a linguagem verbal e pode apresentar ali também a imagem. Trouxe para vocês o livro de 1984, o livro chama mesmo 1984, George Orwell, que fala um pouco dessa questão ali dos panfletos. E o site canvas.com, que você pode elaborar os seus panfletos. Tudo bem, por hoje eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula. Até lá!